Senhoras e senhores, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos. Hoje iniciamos a segunda etapa do 8º Congresso dos Registradores Civis de Minas Gerais, com o lançamento do Observatório da Cidadania MG, um marco histórico para o Estado e um momento que reforça de forma significativa a importância do trabalho realizado pelos registradores civis. É com alegria que o Sindicato dos Oficiais de Registro Civil de Minas Gerais, o Recivil, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em parceria com a Associação Mineira de Municípios, recebem todos e todas para a assinatura do termo de cooperação técnica e para o lançamento do Observatório da Cidadania MG. O Observatório da Cidadania tem como objetivo principal tornar públicos dados estratégicos e essenciais para o planejamento e análises específicas para o desenvolvimento econômico e social do Estado. Durante a manhã de hoje, apresentaremos um resumo dos dados do primeiro relatório do Observatório da Cidadania de Minas Gerais, com foco na realidade do Estado e detalhamento por regiões e municípios. Neste momento, convidamos para compor o dispositivo o presidente do Sindicato dos Oficiais de Registro Civil de Minas Gerais, o Recivil, Genilson Gomes. O presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conselheiro Durval Ângelo. O vice-presidente do Operador Nacional do Registro Civil do Brasil e secretário nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, Gustavo Fiscarelli. O promotor de justiça, assessor especial do Procurador-Geral de Justiça, Igor Peixoto Marques, representando o Procurador-Geral de Justiça, Paulo de Tarso Moraes Filho. Convidamos também o coordenador regional criminal de Belo Horizonte, defensor público Vitor Faria, representando a defensora pública geral Raquel Gomes de Souza da Costa Dias. E convidamos o coordenador do Observatório da Cidadania MG, Fábio Caldeira. Gostaríamos de registrar e de agradecer a presença do diretor de Recursos Humanos do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Coronel BM Rubens Fernandes de Oliveira, representando a comandante-geral da instituição, Coronel BM Jordana de Oliveira Filgueiras, da UDEGAM. Delegado-Geral de Polícia, Cláudio Paiva Lopes, representando a Delegada-Geral da Polícia Civil de Minas Gerais, Letícia Batista Gamboge Reis. Assessor do deputado estadual Jean Freire, Renato Pereira. Assessor institucional da Granbel, Aguinaldo Mascarenhas. E agradecemos e registramos também a presença do senhor Licínio Xavier, assessor técnico da presidência da AMM. Ouviremos o coordenador do Observatório da Cidadania, Fábio Caldeira. Oi, gente, bom dia a todos e a todas. Primeiramente, me permite, presidente Genilson e demais integrantes desse dispositivo, a dizer a criação do Observatório da Cidadania, ela tem como principal ator, e que eu pediria a Genilson, integrantes da mesa, são aqueles que estão representando aqui todo o Estado de Minas Gerais, nos seus quase 1.500 cartórios de registro civil. Nós temos aqui representados quase 400 deles,
e vocês são os principais responsáveis por esse Observatório da Cidadania que está sendo lançado aqui hoje. Eu pediria a todos um aplauso a todos os oficiais e substitutos e colaboradores que estão aqui presentes. Segundo, esse observatório só está sendo possível devido à postura competente, responsável e dedicada de toda a diretoria da atual gestão do Recivil, que eu digo a vocês, conversando com alguns oficiais, é a melhor gestão que já atuou no Recivil em Minas Gerais. Eu pediria ao presidente Genilson, às diretoras, por favor, ficassem em pé. Soraya, Ana Carolina, Elaine, Letícia, Alexandre está aí? E eu chamaria também Roberta de Ouro Preto, que atuou fundamentalmente nessa articulação com o presidente Durval. E, por fim, nós não podemos deixar de mencionar a todos vocês aqueles que estão no dia a dia no Recivil, atuando em prol do interesse de todos vocês, de toda a classe. Estão aqui representados. Eu pediria também para se identificar rapidamente a nossa coordenadora geral Charlene, a nossa coordenadora de comunicação Andressa, o Luiz, o nosso coordenador de TI, os coordenadores jurídicos estão aí, Felipe e Flávia, estão aí, Flávia está aí também. Então eu digo a vocês, integrantes da mesa, que esse time do Recivil é que atua em prol do nosso observatório. E rapidamente, gente, algumas palavras muito breves para vocês. Essa ideia do observatório, ela faz parte de um eixo definido pelo planejamento do presidente Genilson de 3 áreas. A primeira delas é a capacitação. Nunca antes no Recivil foi feito um processo de capacitação como está sendo feito nessa atual gestão. Tivemos aí o curso da CHAI de gestão, tivemos o Capacita Recivil, em que vocês têm aulas toda semana do Registro Civil, e também teremos o ano que vem, em janeiro e fevereiro, a capacitação de notas. Alguém acha importante capacitação de notas aí? Então nós teremos o ano que vem, em janeiro e fevereiro, aulas coordenadas pela diretora Letícia da questão das notas. A segunda questão, o eixo fundamental definido pelo Genilson, é em relação, porque vejam vocês, gente, aquelas gratuidades definidas por lei, essas gratuidades já têm um fluxo normal das parcerias com o TJ e com o MP. Mas agora há um outro viés que o Genilson está na linha de frente, que são parcerias com entidades para atuar naquelas pessoas que não são vulneráveis nos termos da lei, mas têm dificuldades de pagar aos seus atos do Registro Civil. E nós fizemos uma parceria com a FAENG Durval, Federação da Agricultura, porque nós temos pessoas que não são vulneráveis, mas que têm dificuldade, por exemplo, de pagar um casamento. Então nós fizemos uma parceria com a FAENG, e nós já tivemos um primeiro ato em que são feitos atos pagos pela FAENG para os produtores rurais. Isso é um outro eixo que o presidente Genilson definiu. E o terceiro eixo, gente, é o que nos traz aqui. Eu saúdo a Cássia Ximenes, que é a secretária adjunta de Comunicação Social do Governo do Estado, aqui presente. Satisfação, obrigado pela presença, Cássia. É importante o governo do Estado estar aqui representado. Bem, Observatório da Cidadania, gente. Como é que surgiu essa ideia, esse projeto? Vocês que representam os cartórios do interior, vocês geram dados extremamente importantes para todos. Governos, sociedade civil, entidades do setor produtivo, órgãos de controle, e esses dados são subutilizados. Vocês encaminham os dados para o IBGE, correto? Vocês conseguem abrir o site do IBGE, mas vocês não conseguem ver. Nós não podemos ver, por exemplo, os auditores do tribunal, os representantes do MP, da Defensoria, por município. Como é que está a questão desse município em termos de óbitos, a faixa etária? Nós não conseguimos ter esses dados. Então, em detrimento disso, é uma discussão com a diretoria,
foi definido gestar o observatório e, de imediato, nós reunimos com o presidente do TCE Durval por intermédio da Roberta, nossa titular do cartório de Ouro Preto. Porque, sabedor do perfil do Durval, uma pessoa sensível aos direitos humanos e presidente hoje do importante órgão de controle como é o TCE, colocamos para ele a questão do Observatório da Cidadania e, de imediato, o Durval apoiou a ideia como parceiro. Isso é da maior importância. E assim depois conversamos com a MM, o presidente Falcão, prefeito de Patos, ele não pôde estar presente aqui hoje, mas ele falou que em um momento vai querer marcar um evento para também termos assinatura com ele. E para nós é muito importante ter o MP representado aqui, ter a Defensoria representada, ter o nosso operador nacional aqui representado. Então, gente, o objetivo desse nosso lançamento não é nós apresentarmos o relatório. Não é, porque é um relatório que tem muitas informações ricas e relevantes aqui. É apenas passar algumas informações do que nós temos para oferecer para a população. Então, vejam vocês, rapidamente, gente, nós temos aqui uma tela de nascimentos tardios em Minas Gerais, aqueles nascimentos que são feitos, os registros são feitos após 60 dias. E vejam vocês, nós temos condições de ter um ranking aqueles municípios que estão tendo mais problemas no registro tardio. O que significa? Significa que após o bebê nascer, não é registrado, ele passa a não ter acesso aos benefícios da saúde, por exemplo, no município. Isso é utilizado por alguém hoje? Esses dados? Por que não, Licínio, que está aqui representando a MM, os prefeitos atuarem, fazendo campanhas de conscientização nos municípios, saber o que está acontecendo para tantos registros tardios? Vejam vocês, nós temos registros de nascimentos com mães menores de 18 anos. Nós temos esse dado por município. Ao que me consta, presidente Durval, isso não é utilizado por ninguém hoje. Uma política pública, gente, política pública exige dado, e hoje nós temos uma enormidade de dados, são infinitos os dados, nós temos que saber sistematizar, abrir esses dados e serem utilizados da forma eficiente. Então, ou seja, esses dados, registros de nascimentos com mães menores de 18 anos. E agora nós estávamos gravando um podcast com o presidente Durval e a Soraya trouxe dados muito relevantes em relação a óbitos, né, Soraya? Que muitas das vezes, por causas de violência, né, são em detrimento à mãe solo. São dados, e vejam, gente, o que nós temos aqui nesse relatório, ele não é simples, é um cruzamento de dados, que nós temos as ferramentas nossas, os robôs nossos, ferramentas de inteligência artificial, que a nossa coordenação de TI faz para nós apresentarmos esses dados. Nós temos, por exemplo, registro de óbito por faixa etária. Será que o governo do estado, as prefeituras, eles utilizam esse dado nos municípios que nós estamos tendo mais óbitos dos nascidos até 2 anos de idade? Está subutilizado. Nós temos condições de ter esse ranking, nós temos condições de ter um estudo nos últimos 5 anos, proporcionalmente à população. Nós temos condições de ter um dado, se está tendo registros, está caindo o registro de nascimentos em um município, por exemplo. Para que a prefeitura vai investir em mais equipamentos de educação infantil para os próximos 4, 5 a 6 anos, se está ocorrendo uma queda de natalidade nesse município? Vejam vocês a importância desses dados. E, por fim, aquelas curiosidades sempre simpáticas, né, para a população, os nomes mais registrados em Minas Gerais. Vejam vocês, gente, o corte desse relatório, desse primeiro, basicamente é o ano de 2024 e até abril de 2025, janeiro a abril. Nós definimos esse corte, tá? Então, nós temos aqui os nomes mais registrados, né, em Minas Gerais, de janeiro a abril: João, Ravi, José, Davi, Miguel,
Miguel, ô Durval, seu filho é Miguel, não é? Aí, ó, Miguel voltou, e Arthur, Heitor, Anthony, Gael e Pedro. E nós temos esse dado, gente, por região, nós temos esse dado por município. Então, ou seja, são informações relevantes. As meninas, de janeiro a abril, a Maria, a Helena, a Ana, a Cecília, a Maitê, a Isis, a Aurora, a Alice, a Laura, a Liz. Então, ou seja, são curiosidades que às vezes a imprensa acessa o Recivil querendo essas informações. Mas nós teremos, gente, sistematicamente essas informações à disposição dos governos. Por isso, Cássia, a importância da sua presença aqui, porque o governo do Estado, ele precisa de ter as informações. Nós temos agora, Durval, naquela conversa que nós tivemos sobre os casamentos homoafetivos, nós temos agora divórcios de casamentos homoafetivos, que é uma realidade. Nós temos a informação, dados estão aumentando os divórcios da população acima de 60 anos. Alguém com esses dados precisa fazer um estudo, porque a função nossa, gente, do observatório, do Recivil, não é interpretar dados. Nós pegaremos esses dados e disponibilizaremos para MP, Defensoria, Tribunal de Contas, Assembleia, Governo de Minas, prefeituras, para eles avançarem nessa questão. Então, em linhas gerais, é isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Fiquem à vontade, o QR Code aqui para vocês terem acesso ao primeiro relatório. Eu pediria até que fosse entregue aos integrantes da mesa, por favor, um exemplar de do relatório impresso, tá? E assim, gente, muito obrigado. Eu parabenizo primeiramente o Recivil por ele ter abarcado, aceito essa ideia e esse projeto, aos demais parceiros por estarem engajados. E vejam, gente, o que o presidente Durval disse ontem. Esse observatório é muito importante até para vocês, oficiais, substitutos e colaboradores dos cartórios do interior. Por quê? Vocês terão um papel a mais, vocês serão mais conhecidos. Por quê? Hoje a imagem de cartório é uma só. E muitas das vezes negativa. Vocês não são simplesmente titulares de cartório. Vocês são oficiais da cidadania. Isso é muito importante. Então, esse é o papel. Então, muito obrigado. Parabéns, Genilson. Parabéns, Durval, aos demais integrantes. E vamos seguir com a nossa breve sessão. Obrigado, gente. Agradecemos ao Fábio Caldeira pelas palavras e para a assinatura do termo de cooperação técnica que tem como objetivo a cooperação mútua entre os partícipes na criação e na divulgação do Observatório da Cidadania MG, convidamos Genilson Gomes, presidente do Recivil, e Durval Ângelo, presidente do TCE-MG, para a assinatura do termo de cooperação. Momento histórico, e pedimos aqui ao presidente Genilson, ao presidente Durval, para pousarem para uma foto oficial, por gentileza. Isso aí em frente.
Senhoras e senhores, neste momento ouviremos Gustavo Fiscarelli, vice-presidente do Operador Nacional do Registro Civil de Pessoas Naturais. Bom dia a todos. Nem sabia que ia ter um minutinho de fala, também não quero me adiantar, mas venho na condição de representante do Operador Nacional do Registro Civil, como vice-presidente. Primeiro, para cumprir uma promessa, há tempos já tecida ao Genilson, e por questões da vida a gente nunca conseguiu estar presente, mas hoje me faço presente com absoluto orgulho de ver a casa cheia, entender como que funciona Minas Gerais, a nossa querida Minas Gerais, o estado que a gente tem um carinho absoluto, em especial, e no lançamento de um projeto tão significativo. Nós, enquanto operadores, e é importante que se diga isso, não sei se vocês sabem, mas o registro civil no mundo, ele é conectado, conselheiro Durval, com as estatísticas vitais da população. Grande parte do mundo, o registro civil, em grande parte, ele é anexado, ele é um órgão público, diferentemente do Brasil, em que a atividade é delegada a nós, particulares, mas enquanto entes estatais, eles produzem os dados da população pelo mundo afora e compilam esses dados para fomento das políticas públicas nesses estados. Tamanha a importância do registro civil. E aqui no Brasil, até pela modelagem constitucional adotada, nós não tínhamos, pelo menos até a nossa centralização dos dados, essa compilação, essa possibilidade de compilação dos dados de forma centralizada, nós não tínhamos essa expressão da atividade que são justamente a produção de dados estatísticos. E, logicamente, nós temos grandes órgãos estatais responsáveis por isso, especialmente o IBGE, mas isso naturalmente é algo que nós, registradores, poderíamos contribuir para também o fomento desses direcionamentos. E o que hoje Minas Gerais inicia é justamente essa visão de que localmente o que esses dados, de alguma forma compilado, podem ser feito, ou pode ser feito com eles. O Fábio ele já deu uma prévia, mas imaginem vocês. Vocês sabem o que nós enviamos ao poder público para que eles sejam compilados e se transformem em diretrizes de políticas públicas. E aqui estamos com a Procuradoria do Estado, com a Defensoria. Imaginem o extrato daquilo que vocês enviam e aquilo que a gente pode ter como retorno. E aqui, de forma muito breve, eu vou contar a possibilidade, o que aconteceu no Covid, que parte justamente desta premissa das estatísticas vitais. Quando nós tínhamos a época da pandemia, o registro civil já estava integrado, recém-integrado. Nós já tínhamos uma base nacional consolidada, integrada por todos nós. E ali naquele momento de pandemia, e vocês bem lembram que a gente teve um momento na pandemia de negacionistas, de negacionismo. Ah, não existe, é uma gripinha, isso vai passar. E quando os dados começaram a chegar naquela época, para a Arpen, não tinha operador ainda, e nós começamos a tratar essa massa de dados, a gente viu que não era uma gripinha. A gente começou a entender que aquilo era sério e o Brasil realmente estava afundado de forma muito contundente na pandemia. E aí nós fizemos um acordo de estudo para que nós pudéssemos montar uma biografia, uma tabela biográfica desses dados, inclusive com um professor na Universidade Federal de Minas Gerais, que coordenou esta tabela. E ali nós pegamos a declaração de óbito e naquele momento nós degravamos todas as causas mortes
que já vinham sendo correlatas à Covid, e fizemos um estudo de massa com aqueles óbitos que começaram a chegar. E nesse momento nós estávamos no auge da pandemia e no auge do negacionismo. E aí nós da ARPEN, nós tínhamos que tomar uma decisão política. Nós somos um órgão particular, responsáveis pela produção de dados do Brasil, e o Brasil era fundado numa divisão política que podia causar ainda mais caos do que causou, e a gente tinha que ir para frente da Câmara e, de repente, naquele momento, desafiar o governo. Ou seja, a gente tinha que falar para ele, não é isso. Estão morrendo de Covid. As pessoas ou estão morrendo de síndrome aguda grave, ou de pneumonia, mas tudo ao final pode ser Covid. E naquele momento nós da ARPEN Brasil decidimos abrir os dados e vocês percebiam depois que quando nós abrimos, nós chamamos a imprensa, abrimos esses dados e a partir dali o Registro Civil, durante praticamente 2 anos, foi o sinalizador das localidades, do número, da diminuição, do aumento, das questões de classe das causas mortes em todo o Brasil e em todos os veículos. Aquele grupo de jornalistas que, de alguma forma, se uniram para fazer a voz da verdade, eles se municiavam dos dados do Registro Civil. Então, o Registro Civil, na pandemia, não só orientou a verdade, mas orientou o tratamento, orientou a saída e depois deu desfecho na própria pandemia. Isso mostra, conselheiro, o quão potente estes dados que hoje se iniciam podem ser válidos para todas as esferas. Isso é um exemplo, mas que foi um exemplo histórico e que a partir dali, ao lado agora do Observatório da Cidadania, com os nossos portais da transparência, a gente oferece ao poder público para que ele possa manuseá-lo da melhor forma possível e possa implementar as políticas públicas tal como se espera de um Estado vigilante. Então é isso. Obrigado, pessoal, e parabéns, Genilson, pela iniciativa. Agradecemos ao Gustavo Fiscarelli pelas palavras. E agora passo a palavra para o Durval Ângelo, presidente do TCE-MG. Tá ligado. Bom dia a todos, a todas. Já foi uma alegria enorme ter estado com vocês ontem, e nesse momento da assinatura é maior ainda. Uma saudação ao presidente do sindicato, Recivil, Genilson Gomes, ao vice-presidente do Operador Nacional do Registro Civil do Brasil e secretário nacional dos registradores de pessoas naturais, Gustavo Fiscarelli. A sua reflexão sobre o período da pandemia é muito interessante e reforça muito a assinatura do convênio que estamos fazendo agora, com toda certeza, Gustavo. Promotor de Justiça, assessor especial do Procurador-Geral de Justiça, Igor Peixoto Marques, aqui representando o senhor Procurador-Geral de Justiça, Paulo de Tarso Moraes Filho, o coordenador regional criminal de Belo Horizonte, defensor público Victor Faria, aqui representando a defensora pública geral Raquel Gomes de Souza da Costa Dias, o coordenador, velho amigo do Observatório da Cidadania, Fábio Caldeira, todos os profissionais aqui do Registro Civil, oficiais e substitutos, demais autoridades já nominadas no início da sessão. Olha bem, qual o papel, a função
de um Tribunal de Contas como órgão de controle externo. Poderia comentar da Constituição Federal, o artigo 70 e seguintes. Nós, aqui em Minas, poderíamos comentar sobre os dispositivos estabelecidos na Constituição Estadual. Poderia falar da lei orgânica dos tribunais de contas, ou poderia abordar os últimos julgados do Supremo a respeito da função, do papel, da competência dos tribunais de contas, decisões que têm sido muito generosas e corretas do ponto de vista da interpretação constitucional dos tribunais de contas pelo Brasil afora. Recentemente tivemos 3 decisões do Nordeste que tinham sido modificadas pelos tribunais de justiça dos estados, onde os tribunais fizeram para a exigência do cumprimento de restituição horário, bloqueio de bens de agentes públicos, e o Supremo entendeu que sim, essa competência é devida ao tribunal. Poderia falar de outra mais recente ainda, sobre o impedimento de ocupação de cargo público, ou do caso de empresas de contratar com o poder público, que também o Supremo entendeu que os tribunais dos estados, 2 estados que buscaram essa solução na Corte Constitucional, tiveram respaldada, modificando decisões de tribunais regionais. Poderíamos falar de 6 meses, depois de uma polêmica de 30 anos, sobre conta de governo e conta de gestão, que, inclusive, modificando por 11-0, compreensões anteriores de ministros que estão na corte ainda hoje, de que a competência é plena, finalística, no caso de contas de gestão, tanto de multa, como de ressarcimento, como de impedimento de contratar, ou mesmo inexigibilidade, que essas contas não retornam para os devidos poderes legislativos, ou mesmo nós aqui em Minas Gerais. Poderíamos abordar, por exemplo, a respeito do desconto, do aumento da contribuição previdenciária dos militares e da redução da contribuição patronal para o Instituto de Previdência dos Militares, que não poderia ser feita por decreto. Numa reclamatória do governo do Estado, o Supremo, por 11-0, entendeu que era competência do tribunal fazer o controle de constitucionalidade, ou do projeto Mãos Dadas de privatização de 100 escolas estaduais, que também o Supremo entendeu, por unanimidade, que o Tribunal de Contas não poderia abrir mão do seu poder de fiscalização. E são muitas outras, né? Mas o que eu quero colocar, talvez, de forma mais prática, é que hoje, mais do que nunca, a função dos tribunais de contas, e nós terminamos agora um encontro nacional e internacional em Florianópolis, que os 33 tribunais de contas estiveram presentes, inclusive 3 ministros da Suprema Corte, 2 ministros do Tribunal de Contas da União, de que a grande função dos tribunais de contas é ser indutor de políticas públicas. Então, a visão tradicional que se tinha era que o tribunal simplesmente tinha um mero papel e uma função de verificar se o 25% da educação foi aplicado, se os 15% da saúde, os chamados mínimos constitucionais, se os limites da lei de responsabilidade fiscal, né, se os créditos suplementares tiveram a devida autorização legislativa. Não, é muito mais que isso. Hoje o tribunal se debruça, e em Minas Gerais tem sido um grande papel nisso,
que, além de aplicar o 25%, se o tribunal está cumprindo o Plano Nacional de Educação, se a educação e o desenvolvimento naquele município do IDEB tem crescido, tem cumprido esses mínimos exigidos pelo Plano Nacional. Na questão da saúde, qual é a qualidade da saúde prestada? Nós terminamos agora, vocês acompanharam, e eu disse isso ontem, uma mega auditoria operacional na saúde, onde nós estivemos com nossos auditores de controle externo nas 12 mesorregiões, nas 66 micro-regiões de Minas Gerais, e olha que nós tivemos, até por problema de carro, mas a distância, né? Tivemos auditores que demoraram 20 horas para chegarem ao seu destino, e onde 81 estabelecimentos de saúde foram fiscalizados em Minas Gerais, e uma fiscalização muito eficiente, muito boa, porque nós não queremos saber se o município está só aplicando 15% na saúde, mas queremos saber a qualidade da saúde prestada. Evidente que a opção para implementar, para executar, é do gestor eleito pelo voto do povo, mas ao tribunal compete fiscalizar a questão da qualidade. Então, nesse sentido, essa parceria que fazemos aqui hoje, ela é muito significativa. Nós temos na nossa gestão, que iniciou em fevereiro deste ano, trabalhado muito com parcerias com a sociedade civil. Inclusive, já temos com 4 universidades públicas de Minas Gerais, temos com a própria Associação Mineira dos Municípios, temos com a OAB uma grande parceria de formação de advogados na linha de finanças públicas. Então, vamos desenvolver um trabalho com a Ordem dos Advogados do Brasil, porque, é como eu disse agora num podcast há pouco, o famoso verso de Milton Nascimento: todo artista tem que ir aonde o povo está. E isso não são só os versos do poeta, mas mais do que isso, é o fundamento da democracia. Quer dizer, então a gente tem que estar em sintonia com aquele que é nosso patrão, que é o contribuinte. É que paga o meu salário, dos servidores do tribunal, e é também o patrão de vocês, oficiais do registro civil. Então nós temos que estar em sintonia, em contato com essa realidade. Nós estamos fazendo encontros técnicos pelo Estado, num movimento que nunca tivemos nessa intensidade. Já envolvemos agora mais de 400 municípios em encontros técnicos de 2 dias, onde o centro desses encontros técnicos tem sido a questão como fica o município na nova reforma tributária. E eu sempre digo nos encontros técnicos que também a gente leva 25 a 30 auditores do tribunal que vão conhecer a realidade de cada município e as dificuldades e agruras de um administrador público municipal, para que o nosso profissional ache que o único dever que ele tem que prestar à sociedade é ser aprovado no concurso público e não tem responsabilidade com mais nada. Não, ele tem que conhecer, ele tem que saber o chão onde está pisando. Paulo Freire nos dizia que a cabeça pensa onde os pés pisam, né? Então, eu acho que isso é muito importante para nós. E como indutor de políticas públicas, nós já temos várias trilhas de fiscalização. Eu ontem falei para vocês do suricato, não vou repetir, mas uma das trilhas muito importantes é a questão da primeira infância, de 0 a 6 anos. Não só nós, mas muitos tribunais de contas no Brasil colocam essa primeira infância como fundamental. Os psicólogos, os estudiosos da matéria, nos dizem que praticamente toda a formação psíquica, moral, ética, de desenvolvimento físico de uma criança, 90% se completa até os 6 anos de idade. Então,
A Constituição diz que esse período, e nós aqui em Minas não chamamos primeira infância, a gente chama de primeiras infâncias, porque nós temos também infância indígena, infância quilombola, infância barranqueira, infância cigana, nós temos muitas, infância da roça, infância da cidade, infância da favela. Então nós aqui usamos a terminologia primeiras infâncias. E nós lançamos agora, agosto, um indicador chamado Prisma, onde vocês podem lá consultar no site do tribunal. Nós temos dados dos 853 municípios. E trabalhamos só com índices oficiais e damos nota ao município, de péssima, de baixa, de média, de alta, de ótimo trato naquele município com a questão da primeira infância, dados de saúde, educação e proteção à parentalidade. Então, esses dados vão ser muito úteis, eles vão cruzar com nossos dados. Outra informação que eu dei há pouco, no podcast, nós temos também um dado importante sobre a questão dos municípios do semiárido. O segundo maior semiárido brasileiro, depois do baiano, é o semiárido mineiro, com 247 municípios. Região sensível, onde nós temos menores IDHs e piores até em relação a alguns estados do Nordeste, como Piauí, né? Então, para nós, esse observatório vai nos permitir acompanhar e trazer um dado a mais. Então, a nossa equipe de trabalho está atuando nos 247 municípios, temos auditores, vamos até fazer um modelo de um projeto Rondon, né, com a Universidade Federal de Minas Gerais, com os cursos, alunos do curso de Ciência do Estado, eles vão fazer estágios pagos pelo tribunal nessas cidades do semiárido, orientados, formados e acompanhados por um auditor concursado do tribunal. Então, esses dados vão ser interessantes. Inclusive, nos recortes que nós vamos assinar hoje, mas vamos aprofundar, nós podemos destacar os 247 municípios do semiárido e ser um quadro importante nisso, importante para a nossa análise. Hoje nós temos, junto com o TRF6, com o Tribunal Regional Eleitoral, com o Tribunal Regional do Trabalho, com o Ministério Público, que está lá presente, o nosso guerreiro Paulo César dos Cimos, nós temos Jus Povos. Então, uma exigência do CNJ que nós criamos aqui em Minas Gerais. A próxima reunião, dia 12, vai ser no Tribunal de Justiça, a gente criar um recorte, quem sabe, para criança indígena, para criança quilombola, né, que seria muito útil ao trabalho do Jus Povos aqui em Minas Gerais. Então, gente, essa parceria vem em boa hora. Agora, imaginemos esses dados também, além das políticas públicas dos municípios e do papel do tribunal como indutor de políticas públicas, em mãos de pesquisadores da academia, da universidade. Quantas coisas poderá ser desenvolvida a partir daí? Então, Genilson, Fábio, nós recebemos com muito carinho, com muito senso de responsabilidade essa parceria, e eu acho que é o que daqui para frente que vai fazer diferença nisso. E eu termino dizendo que a palavra de Milton, Fernando Brant, que dizem numa música, se muito vale o já feito, mais vale o que será. Então vamos pela frente. É o povo, é a sociedade, é a razão de existir das políticas públicas. Se a gente quer realizar aquilo que o artigo 3º coloca como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária. Obrigado.
Nossos agradecimentos ao presidente Durval. Gostaria de registrar e de agradecer a presença da coordenadora jurídica do Observatório da OAB Minas, coordenadora da graduação em Direito do UniBH e tabeliã de protesto da comarca do município de Cristina, Marília Oliveira Leite Couto. Neste momento, passo a palavra para o presidente do Recivil, Genilson Gomes. Bom dia a todos, colegas registradores, convidados aqui presentes. Gostaria de cumprimentar as autoridades, cumprimento o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Durval Ângelo, e em seu nome estendo a todas as demais autoridades aqui presentes. Antes de eu começar o meu discurso, eu gostaria aqui de fazer algumas observações. Entre elas, destacar o papel fundamental nessa parceria do nosso coordenador Fábio, né, que ele foi o idealizador e esteve à frente desse projeto o tempo todo. Ele é uma pessoa muito educada, muito distinto, muito mister, né? Então ele sempre atribui ao presidente, a figura do presidente, as premissas do projeto, mas eu tenho que confessar que ele que esteve realmente à frente desse projeto, e esse projeto tem a participação decisiva da nossa diretoria, não somente a todas as decisões da nossa diretoria, os nortes de gestão são definidos em conjunto, democraticamente. Eu nunca atribuo nenhum êxito na nossa gestão unicamente à minha pessoa, mas sim a um grupo de diretores competentes, guerreiros, que possuem confiança um no outro. Às vezes a gente tem uns quebra-pau nas diretorias, mas depois as coisas se resolvem, né? Como toda gestão, né, tem que passar por esses dilemas, esses conflitos, mas somos como uma família, são grandes amigos. Infelizmente, o nosso vice-presidente, o Wellington, não pôde estar aqui, já tinha uma viagem há mais tempo marcada, mas é outro também, pessoa queridíssima, um grande amigo. E eu gostaria, então, de destacar, Fábio, o seu papel fundamental nesse projeto e parabenizá-lo, tá? Você é uma contratação recente do Recivil e tem contribuído muito com a nossa gestão, uma gestão que já vinha tendo sucesso, tanto que foi reeleita pelos próprios registradores, reconhecer esse nosso trabalho, e você vem acrescentar muito esse papel. Eu gostaria também de destacar aqui a importância do nosso secretário executivo nacional da ARPEM Brasil, Gustavo Fiscarelli, pessoa pela qual eu nutro um carinho enorme, foi um dos maiores amizades que eu fiz dentro do Registro Civil. O Fiscarelli, eu não esqueço até hoje, o primeiro contato que eu tive com membros de diretoria nacional foi o Fiscarelli. Durante uma pandemia, eu recebo uma ligação de um telefone de São Paulo, pensei que era trote, não queria nem atender, aí depois atendi, e o Fiscarelli me convidando para participar da chapa dele na ARPEM Brasil. Nós conversamos em torno de uns 25, 30 minutos, né, Fiscarelli? E pelo telefone eu senti uma confiança enorme nele, eu tenho muito essa sensibilidade, e basta 5 minutos de conversa com a pessoa para eu confiar nela ou não. E com Fiscarelli foi assim, uma coisa de primeira, né? Houve uma empatia, deu liga, então eu passei a ter uma visão diferente, inclusive da entidade nacional. A gente tinha um certo receio, né? pelos inúmeros, às vezes fofocas, coisas que chegavam até a gente. Então, o Fiscarelli foi uma grata surpresa, fez uma gestão maravilhosa, e foi na pandemia que essa observação que o Fiscarelli fez, que realmente esse painel surgiu no Covid. Eu não esqueço que toda hora eu recebia uma ligação de um repórter da imprensa querendo falar comigo a respeito dos números de Minas Gerais. Eu já não estava aguentando mais, mas como eu estava dentro de casa, né, a gente estava todo mundo dentro de casa preso, eu chegava a dar algumas entrevistas para a Rádio Band News, Globo e tal,
mas assim, eu lembro muito bem disso, foram 2 anos intensos, né, Fiscarelli, desses números da Covid, e graças a, inclusive, uma observação que eu gostaria de fazer, que o Fiscarelli, talvez ele passou despercebido, mas o Ministério da Saúde, na época da Covid, ele demorava demais a passar os dados para a imprensa, porque tudo deles é manual. A DO é um papel, então eles mandam a DO para um órgão e depois, quando chegava na imprensa, que eles faziam levantamento, o delay aí era muito alto. A nossa operadora era quase instantâneo, e isso foi um grande sucesso, e foi ali que começou o fortalecimento, né, Fiscarelli, da nossa Central de Registro Civil, que depois se tornou operadora nacional, com um trabalho brilhante do Fiscarelli, conduziu um trabalho brilhante que tornou realidade essa operadora nacional. E gostaria aqui também de destacar a figura do presidente do Tribunal de Contas, Durval Anjo, agradecer pelo seu carinho com a nossa diretoria, suas palavras ontem nos tocaram bastante, a confiança depositada na nossa diretoria, e pelo pouco contato que eu tenho com o presidente, percebi que é um visionário, uma pessoa que está fora da caixa, sai da caixa, não é aquela pessoa que pensa só, né, fica ali na bolha pensando daquela forma. Então, uma pessoa que tem essa questão de você falar que todo artista tem que ir aonde o povo está, diz muito do registro civil, porque o registro civil é o povo, é a cara do povo, o registro civil está o tempo todo com o povo, né? Então, eu gostaria muito, mais uma vez, parabenizá-lo por essa parceria, né? E parabenizar todos os demais instituições e órgãos aqui presentes também, e saiba, Durval, que o Recivil está de portas abertas e seremos sempre um parceiro nesse trabalho, talvez está iniciando, né, Fiscarelli? Fiscarelli, há pouco a gente estava conversando ali, Fábio, e o Fiscarelli está me falando que já tem um trabalho do Operador Nacional com o IBGE, que eles estão querendo detalhar alguns dados e tal, e eu já pedi para ele, para a gente colocar o nosso TI junto com esse grupo de trabalho, né, que para ajudar, até porque, gente, temos que esquecer que agora os dados serão puxados da Operadora Nacional. Então, a Operadora Nacional ela terá um papel primordial nessa parceria, né? E eu sou membro da diretoria executiva do Operador Nacional, eu acho que facilita um pouco, né, Fiscarelli? Porque a gente tem um trato mais direto, e eu tenho certeza que essa parceria com o Recivil, com o TI do Recivil, vai ajudar demais para a gente desenvolver esses painéis e detalhar mais ainda. A gente sabe, Durval, que precisa, inclusive, de aperfeiçoamento da declaração de óbito. Eu estava conversando com o Fiscarelli ali agora, DNV e declaração de óbito precisa de mais detalhamentos, até para facilitar a gente compilar esses dados, né? E o Fiscarelli estava me falando que já existe um estudo a esse respeito, de detalhamento da DNV e da DO, criar mais campos, né? Por exemplo, violência, tipificar talvez que tipo, suspeita de feminicídio, alguma coisa assim, sabe? Para a gente poder puxar os dados mais precisos. Então, é isso, essas observações que eu queria fazer, e agora eu vou ler aqui o discurso. Eu acho que eu já até fiz o discurso final, mas eu vou ler porque tivemos o trabalho de fazer. É uma grande satisfação encerrar este momento com todos vocês. Eu digo isso não apenas como presidente do Recivil, mas como alguém que acredita profundamente na força do nosso trabalho e no impacto que o registro civil das pessoas naturais tem na vida de cada cidadão mineiro. Depois da apresentação que acompanhamos aqui e da assinatura do termo de referência, damos oficialmente início ao Observatório da Cidadania de Minas Gerais. Este é um marco histórico para o nosso Estado e para o sistema de registro civil. Um passo que consolida um compromisso coletivo com a transparência, com a produção de conhecimento e com o fortalecimento da cidadania. Este observatório é fruto de um esforço compartilhado com instituições que muito nos honram: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Associação Mineira dos Municípios, Arpem Brasil, Operador Nacional do Registro Civil. Juntos, reafirmamos a convicção de que dados públicos qualificados são instrumentos essenciais para transformar a realidade social. Os cartórios de registro civil de Minas Gerais, que contam com base de quase 1.500 unidades, registram diariamente os fatos mais significativos da vida
E é a partir desses registros organizados e anonimizados que o Observatório passa a oferecer ao Estado um retrato real, atualizado e profundo sobre quem somos, como vivemos e como estamos mudando ao longo do tempo. Quero destacar que este relatório recém-apresentado é apenas o ponto de partida. O Observatório nasce com a missão de produzir análises contínuas, fortalecer a tomada de decisões e ampliar o acesso à informação para gestores, pesquisadores, imprensa e toda a sociedade mineira. É um projeto que seguirá crescendo, qualificando-se e renovando-se ao longo dos próximos anos. Agradeço imensamente aos nossos colegas oficiais e oficialas e também aos colaboradores dos cartórios de registro civil de Minas Gerais, que são a base desse sistema e tornam tudo isso possível. Agradeço também aos nossos parceiros institucionais que caminham ao nosso lado e fortalecem essa grande rede de cidadania. Que este observatório seja amplamente utilizado, debatido e apropriado pela sociedade, que seus dados orientem políticas públicas, inspirem iniciativas e contribuam para o desenvolvimento de Minas Gerais. Seguiremos firmes no compromisso de trabalhar com responsabilidade e transparência para que cada registro realizado nos cartórios mineiros continue contribuindo para a construção de um Estado mais justo, mais humano e mais preparado para o futuro. Muito obrigado e contem sempre com o Recivil e com os registradores de Minas Gerais. Muito obrigada, presidente. Gostaríamos de registrar e de agradecer a presença do presidente da ARPEM do Pará, Conrado Rezende. Teremos agora um momento especial de homenagem em reconhecimento à parceria com o Recivil, ao comprometimento institucional e à atuação exemplar do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Neste momento, entregaremos ao presidente Durval Ângelo uma placa em formato de certidão de nascimento, símbolo do primeiro ato de cidadania de cada brasileiro. A certidão será entregue pelo presidente do Recivil, Genilson Gomes, e pela diretora do Recivil, Ana Carolina Baeta Gomes Cruz Matos. Agora uma foto oficial para registrar esta homenagem, este reconhecimento ao presidente Durval Ângelo. Nossos agradecimentos, Ana Carolina Baeta. Parabéns pela homenagem, presidente Durval. Agradecemos aos pronunciamentos realizados e, com a devida autorização, encerramos essa cerimônia de lançamento do Observatório da Cidadania MG. Muito obrigada a todos que participaram aqui do dispositivo. Solicitamos ao presidente Durval, ao promotor Igor Peixoto, ao defensor público Vitor Faria e o Fábio Caldeira, que ocupem os seus lugares na plateia, e pedimos, por gentileza, ao presidente Genilson e também ao Gustavo Fiscarelli, que continuem aqui com a gente no palco para a primeira palestra, então, deste dia tão especial no 8º Congresso dos Registradores Civis de Minas Gerais.